A Ucrânia tomou uma das medidas mais drásticas na guerra, que foi utilizar kamikazes. Exatamente isso. Kamikazes, aqueles mesmo que você lembra da época que aconteceu lá entre o Japão enviando para os Estados Unidos e aí virou um caos. A Ucrânia está usando isso de tática, mas querendo ou não, eles têm uma surpresa e com certeza uma carta na manga para isso e para não perder soldados. Por outro lado, a Argentina e Reino Unido já não têm tantos acordos muito bons. E dessa vez vão começar uma briga um pouco longa. E aliás, isso pode levar muito problema para a Argentina e até mesmo para o Reino Unido. Por outro lado, Maduro e sua opositora vão ter algumas encrencas também, já que a própria Maria Corina está cobrando para o mundo inteiro que simplesmente ela quer que o mundo se revolte contra Maduro e proteste. E por outro lado, Maduro fica chamando o mundo de um circo. E vamos falar sobre isso hoje. Então, já chega aqui que hoje tem muita informação. Bem, gente, a Ucrânia e a Rússia têm vários problemas, tanto por parte de um quanto por parte do outro. Mas assim, não dá para negar que o poder russo é muito maior do que o ucraniano quando se trata de guerra. Só que assim, a Ucrânia ela sempre tem métodos para conseguir alcançar os russos e a estratégia dela é um pouco diferente nessa guerra, principalmente agora que ela fez um ataque de kamikaze em uma fábrica simplesmente que realizava drones. Ah, mas Alessandra, por que drones? Os russos usavam antigamente, ou ainda usam no caso, drones para fazer ataques aéreos, no caso a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia viu isso, pensou e falou, vamos atacar a sede principal para acabar com a planta de montagem dos russos. Então eles fizeram esse ataque. Fizeram um ataque a Shahed, uma das principais empresas de criação de drones. Só que a Ucrânia atacava com drones também a parte da Rússia. Dessa vez não foi isso. Enviaram um avião como kamikaze. E nesse avião que eles enviaram, por surpresa de todos, não tinha piloto. Exatamente, o ataque foi feito porque o avião era especial, ele era controlado sozinho. Ou seja, foi feito o ataque sim kamikaze, mas acabou que ninguém morreu por parte dos ucranianos. Por lado da Rússia, quem estava presente na fábrica, ficaram 13 feridos, mas nenhum sinal de morte. Alessandra, por que essa região foi tão atacada? A Ucrânia está atacando a região do Tartaristão, que é praticamente uma região muito rica na Rússia. Por quê? Porque essa região ela contém muita fonte entre ferrovias, aliás, várias fábricas com grande capacidade de conseguir criar armamentos que trabalham com metal, que trabalham com reação química, que trabalham com coisas que são úteis para a guerra. E por outro lado também já tem fábricas que voltam aí a um ponto um pouco mais para a fabricação de mecanismos de guerra, como propriamente drones e outras montagens. Então a própria Ucrânia está usando isso como ponto muito estratégico. Além disso tudo, a Ucrânia ela é esperta, então ela sabe qual ponto principal precisa atacar na Rússia, já que ela não tem tanta força assim militar quanto os russos, ou seja, atacar ferrovias, atacar um monte de refinarias, que são o quê? Fazer os ataques onde é o ponto principal da Rússia, ou seja, ferrovias atrapalha bastante no envio de coisas e transportes. Isso aí acaba influenciando bastante para que os russos não tenham tanto armamento e quando forem transportar para criar montagem ou cargas relacionadas a isso, eles têm uma dificuldade muito maior de conseguir passar essas coisas, porque senão ia ser muito fácil trazer um monte de desmonte de mercadorias. Então, a Ucrânia está utilizando de várias coisas estratégicas para conseguir ganhar a guerra. E querendo ou não, a Ucrânia está dando sim uma reviravolta nesse último tempo. Pode ser por fato de que a Ucrânia talvez esteja preocupada no que possa acontecer nas eleições nos Estados Unidos, ou simplesmente porque ela se decidiu que agora está usando mais métodos estratégicos para a guerra. Na minha visão, a Ucrânia ultimamente ela está fazendo um ataque mais direto, um pouco mais terrestre, só que é muito mais lucrativo para os ucranianos atacarem de forma aérea, que é muito mais fácil, e até mesmo por conta aí da Crimeia, que é uma região que já foi tomada bastante pelos russos, né, e claramente dificulta muito a invasão dos ucranianos naquela região, principalmente para avançar para território russo, ou seja, além de conquistarem o que eles perderam, eles teriam que conquistar e ainda dominar o outro território. Então seria muito mais difícil fazer esses tipos de ataques, assim sendo mais fácil um ataque aéreo. Mas você acha que a ideia de usar kamikazes, que aliás não são pilotados por nenhum piloto, é uma coisa boa ou ruim para a Ucrânia? Você acha que teria algum método muito melhor para que os ucranianos conseguissem então ganhar a guerra aí da Ucrânia com a Rússia? Coloca nos comentários. Vamos falar então agora sobre as Malvinas, que é uma das coisas mais importantes aí
e que deu muito problema para o Javier Milei, que falou agora em uma cerimônia onde comemorava os 42 anos praticamente de guerra naquela região, né, que aconteceu, e falou que quer tomar aquele território de volta para a Argentina. E acredite ou não, aquele território é tão complicado, mas tão complicado, porque assim, é um território que fica a 600 quilômetros da Argentina e fica a 13 mil quilômetros do Reino Unido, no caso, né, gente? E, querendo ou não, é um território muito complicado, como eu disse para vocês, pelo fato de que o quê? Antigamente, bem antigamente mesmo, quando a gente fala, os argentinos haviam tomado aquela região. Bem na época que os espanhóis vieram para cá e começaram a tomar metade, né? Um pedaço ficou para os portugueses, que é o pedaço do Brasil, e um outro pedaço ficou para os espanhóis e estava incluindo a Argentina, né? E quando tomaram a Argentina, também tomaram a Ilha das Malvinas. E claramente, depois de um longo tempo que foi se declarado que a Argentina era independente e tal, a Argentina tomou posse daquele lugar e construiu uma espécie de vilarejo lá com os próprios cidadãos argentinos. Só que, querendo ou não, o Reino Unido, e aliás os ingleses até mesmo, chegaram e tomaram conta daquela região. Simplesmente pegaram os argentinos que estavam lá e falaram: chispa daqui, não quero saber de nenhum de vocês aqui, agora o território é meu, né? E como eles fizeram isso, acabou que os argentinos se revoltaram. E durante muito tempo, né? Isso aconteceu, se eu não me engano, em 1827, aconteceu que os argentinos chegaram lá naquela região. E depois de uns anos aí para trás, eles começaram a perder esse território. Só que depois de décadas, eles quiseram reivindicar esse território. E acredite ou não, naquela época estava tendo uma grande concentração militar na Argentina. Então, em 1982, os argentinos resolveram entrar em guerra com os ingleses e com os britânicos para tomar aquela região, ou seja, para conseguir simplesmente de volta o que era deles, né? Aconteceu que essa guerra durou 2 meses, no meio desses 2 meses morreu quase 637 soldados argentinos e os argentinos perderam o território ficou por posse dos ingleses. Mas até hoje está sendo por posse dos ingleses. O engraçado é que assim, a população que está dentro daquele território, mesmo tendo posse e administração dos ingleses, tem o seu governo próprio e eles todos são descendentes de argentino. Então todo mundo que tá lá é argentino, entendem? Só que tá por posse dos ingleses. E ficou assim durante muito tempo. Vários presidentes, várias pessoas importantes da Argentina chegaram a falar sobre esse tema, que simplesmente iam tentar resgatar, mas ninguém fez nada e ficou só na fala mesmo. E dessa vez, Javier Milei veio na cerimônia de 42 anos que foi feito essa guerra, esse rolê estrondoso aí que ninguém entende, porque a população é argentina, mas quem toma posse é os ingleses, virou uma mutreta toda ali, e a Javier Milei virou e falou simplesmente que vai tomar o território de volta. Pois é, né, tombrando briga aí com os ingleses então, e com claramente os britânicos, né. Meio que isso tudo virou um problema muito grande, porque simplesmente Javier Milei disse que está entre umas pautas do governo dele conseguir tomar. Fez uma homenagem imensa aos soldados que morreram naquela época, durante o período todo. Só que assim, Javier Milei, mesmo querendo colocar isso nos planos, acredito eu que isso não venha por agora, porque ele tem problemas muito maiores dentro da Argentina para se resolver, como Cidade de Rosário e outras questões, até mesmo sobre as pautas econômicas que ele quer colocar. Ou seja, o Javier Milei, ele tem pretendência aí para colocar, né? Ele pretende colocar várias outras medidas, principalmente como as medidas motosserra que ele disse, e as reformas que são grandes que ele tem que fazer na Argentina para conseguir alavancar a Argentina, né? E claramente ele não está tendo apoio tão grande assim do Senado. Então acredito eu que em posse agora, em preparatório que o Javier Milei tem que fazer, é cuidar da Argentina, que já está ali registrado como Argentina, tá? E sim resolver o que está acontecendo no país. Se ele não conseguir resolver durante um mandato, conseguir tomar a cidade lá, conseguir tomar a ilha, no caso das Malvinas, deixa para o próximo mandato se ele for eleito. Se não for eleito, então deixa quieto. Mas, por enquanto, na minha visão, ele tinha que fazer o que é importante e para quem ele foi eleito, né? Que é tomar primeiras medidas necessárias para que a própria Argentina consiga se reerguer desse caos apocalíptico que está entre os argentinos
e principalmente a direita, a esquerda e uma bagunça completa na Argentina, né? Então eu acredito que isso, na minha visão, tinha que ser o ponto foco principal. Mas Javier Milei já deixou bem claro isso, que ponto foco é simplesmente a Argentina, mas não descarta de maneira alguma que talvez as Malvinas possam voltar a fazer parte do governo argentino. E aí vai ter uma guerrazinha bem complicada naquela regiãozinha ali das Malvinas. Bem dizer que faz sentido, porque se a gente tem uma ilha que era colonizada pelos próprios argentinos, depois de longo tempo os argentinos vivendo lá, sendo perto da Argentina, bem mais perto pelo menos do que do Reino Unido, é bem viável de que a terra realmente seja dos argentinos e não dos Reino Unidos, ou então nem dos britânicos, né? Na minha visão. O que vocês acham sobre isso, gente? Nos comentários. E por último, pra gente terminar o nosso vídeo, vamos falar sobre a polêmica das polêmicas extremas, que é a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é praticamente uma das pessoas mais contraditórias e não sei se ele é sarcástico ou que seja, mas assim, ele não bate bem da cabeça, né? Não tem nem o que afirmar, ele não bate bem da cabeça, né? E claramente, depois desses últimos tempos das eleições, ele meio que veio falar que o mundo está agindo como uma espécie de circo, principalmente com as preocupações nas eleições na Venezuela. Falando que a Casa de Washington está praticamente nervosa, que o cenário internacional está nervoso, que não tem nada a ver com as eleições na Venezuela. Segundo ele disse que as eleições na Venezuela são seguras, todo mundo já sabe disso, que é segura, e que, aliás, são completamente democráticas. Não tem o que ser investigado nas eleições na Venezuela. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente sabe que essas declarações que o Nicolás Maduro fez são mentirosas, né? Pelo amor de Deus, Venezuela e democracia? Duas coisas que não batem, principalmente quando estamos falando do Nicolás Maduro. Tá, vamos falar aqui assim, querendo ou não, ele colocou algumas medidas bem perseguidoras contra a oposição, né? Mas a questão da da Corina Yoris, né, a gente viu que, assim, realmente pode ter dedo do Maduro, mas é uma questão que a gente fala que não tem tanto como comprovar, tá? Tem sim como comprovar, mas assim, segundo o mundo, não tem como jogar uma prova afirmativa que o Nicolás Maduro influenciou nisso, tá? Até aí, vamos falar que Nicolás Maduro não influenciou, né? Mas uma coisa é isso, outra coisa é a Corina Yoris, ou seja, a Corina Yoris não, a Marina Corina. Ou seja, a Maria Corina, ela meio que, assim, é visível que isso é uma perseguição. Não tem nem o que dizer. Corina Yoris a gente pode até relevar, mas a Maria Corina não tem o que falar. Isso é uma perseguição, gente. Deixar uma pessoa inelegível por 15 anos, pelo amor de Deus. E, aliás disso, perseguir toda a ala política dela. Vai falar que isso é democrático? É visível que o mundo tem que expressar realmente uma espécie de indignação com isso, porque isso aí não tá certo, né? Mas queremos ver, até mesmo o Lula chegou a falar que isso aí era grave, tá? Depois de ser pressionado um pouco pelas pessoas, mas chegou a falar. Então, resumindo, dá pra ver que a situação tá muito drástica, né? E o mundo claramente respondeu. Mesmo que a Maria Corina queira que o mundo dê uma grande opinião sobre isso, queira fazer uma manifestação mundial contra o Maduro, eu acredito que isso não vai acontecer. O máximo que o mundo pode fazer nesse momento é lançar uma nota de repúdio para isso. Ou seja, não tem muito o que fazer, porque assim, mesmo que tenha perseguição, que seja uma ditadura, não tem essa do mundo querer enfiar lá no meio e questionar isso. Por quê? Porque mesmo sendo uma ditadura, invadir a soberania de um país é algo muito, mas muito preocupante, tá? Isso pode desencadear muitos outros problemas, tá? Então, às vezes, assim, o mundo pode só reclamar, mas criar uma invasão como ela quer, ir lá, arrancar o Maduro às pressas, não acredito que vai rolar. Os Estados Unidos perseguem o Maduro o maior tempo, mas em momento algum os americanos quiseram entrar dentro do território venezuelano para pegar o Maduro. Então, acredito eu que isso aí não vai rolar, né? Mas o Maduro criticar, falar que a preocupação do mundo está agindo como um circo, realmente é algo bem terrível, né? Segundo ele, eu acho que o que ele quer afirmar é praticamente isso, né? E realmente o mundo fala, mas no final eles não podem fazer nada. Então, acredito eu que essa fala tem que ir nesse sentido. Mas agora dizer que as eleições na Venezuela são democráticas, aí na minha visão isso aí já é coisa de doido. Isso aí não faz sentido nenhum, tá? Pelo amor de Deus, gente.
Venezuela e democracia são coisas que não se encaixam. E principalmente falar que não houve perseguição, segundo ele fala, é pior ainda, né? A gente já sabe que tem perseguição sim. Então, não tem nem o que falar de inventar essa modinha que não teve perseguição, porque teve e virou um caos completo, tá? Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreva. E, aliás, não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais, tá, gente? A gente posta muito, mas muito conteúdo bom pra vocês lá, tá? Matérias rápidas, simples e fáceis, vocês vão encontrar bastante nas nossas outras redes sociais, como no Instagram. Então já segue lá, eu vou colocar o link na descrição. E, aliás, se você ficou até o final do vídeo, deixa o like e compartilha e coloca aí nos comentários fiquei até o final do vídeo, gente. Não se esqueça de se inscrever também, porque isso ajuda bastante a gente aqui do canal. Vê se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.